Ordem dos Advogados esteve hoje reunida para analisar a situação da Justiça em São Tomé e Príncipe, a questão à volta da figura da nova Procuradora-Geral da República. Em direto encontra-se a bastonária da Ordem dos Advogados, Celisa Deus Lima. Boa noite. Obrigado. Boa noite, senhor jornalista. Qual é a posição da Ordem face à situação política do país e também desta figura da nova Procuradora da República? Portanto, o Conselho Superior da Ordem dos Advogados reuniu-se hoje para analisar não só a atual polémica à volta da nomeação da senhora Procuradora-Geral da República, mas também para fazer uma análise da situação atual sobre a nossa Justiça. E o que o Conselho mais constatou é que, e tomou conhecimento de algumas situações preocupantes, sobretudo a atuação do Supremo Tribunal de Justiça, dos nossos tribunais, e porque tem havido uma usurpação de competências executivas por parte do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, quem conduz a política de justiça é o Governo através do Ministério da Justiça. E constatamos que pelo facto dos últimos governos, e são vários, não terem assumido as suas competências nesta matéria, portanto, deixaram espaço para que o Supremo Tribunal de Justiça entendesse que tem competências, nomeadamente para pedir bolsas, para negociar formação para os senhores magistrados, para assinarem protocolos e acordos para a instalação de centros de formação. Repare, é necessário que se diga que os juízes são para dizer direito. No Estado de Direito Democrático há uma clara separação entre o Executivo e o Judicial. Portanto, os juízes devem estar nos seus gabinetes a dizer direito, em nome do povo, e não estarem a viajar, a gastar o dinheiro do erário público, a representar os tribunais e o Estado, porque os juízes do Supremo Tribunal, alguns, pelo menos, vão negociar bolsas, vão assinar protocolos. Isto não é competência do Supremo Tribunal de Justiça. E qual será a saída para essa questão, para a Ordem dos Advogados? Não, a saída é só uma. É que o Ministério da Justiça tem que assumir as suas competências nesta matéria e dizer aos senhores juízes que eles têm que viajar menos e têm que se sentar nas suas cadeiras, nos tribunais, nos seus gabinetes e dizerem direito, com recato, com isenção, com imparcialidade, porque é isso que se espera dos senhores magistrados. Os magistrados não podem estar lá fora a negociar, seja lá o que for, a pedir, seja lá o que for, porque isto é perigoso. Isto não é bom para a democracia, não é bom para a nossa justiça. E para só essa questão sobre o Estado da Justiça foi só essa questão ou uma outra questão? E não só, mas para além desta, esta é uma constatação, porque de facto estamos perante um governo dos juízes. É que em matéria de justiça, quem tem definido a política de justiça não é o Ministério da Justiça, é o governo. E, portanto, o Ministério da Justiça tem que assumir efetivamente as suas competências e pôr cobro a toda esta situação. Os senhores juízes têm que saber efetivamente quais são as suas competências, que é dizer direito com independência, com imparcialidade e com isenção e, portanto, deixarem a condução da política de justiça para o Governo. É o que se espera. Outra questão que disse que ficou analisada nesta reunião, a questão da nova Procuradora da República. Qual é a posição de... Com certeza, mas ainda no âmbito da análise da situação da Justiça, o Governo, o Conselho Superior da Ordem dos Advogados reafirma a sua posição quanto à questão da inspeção dos magistrados, quer dos magistrados judiciais, quer dos magistrados do Ministério Público e dos funcionários. Não é possível que se queira credibilizar a nossa justiça, que se queira reformar a justiça sem que haja a inspeção dos senhores magistrados. E permita-me que a esse respeito eu leia um pequeno trecho, e é de uma juíza portuguesa que diz o seguinte: num Estado de direito democrático, as decisões dos tribunais obrigam não só por via da sua força institucional, como decisões judiciais que são emanadas de órgãos de soberania, mas também por força do seu poder de convicção e pela autoridade técnico-científica que encerram na sua motivação ou fundamentação. A independência dos juízes não constitui, porém, um apanágio pessoal dos magistrados, mas antes
uma garantia dos cidadãos, por forma a evitar que os julgadores estejam dependentes quer do poder político, quer dos superiores hierárquicos, quer até dos seus próprios pares na soberana função de julgar. É, porém, assente que tal independência não pode servir de base a atos de verdadeiro arbítrio por parte dos julgadores, suscetíveis de colocar em risco a própria dignidade institucional da justiça. A inspeção judicial serve precisamente para evitar os arbítrios do julgador e assegurar que a sua atuação se pauta por critérios de legalidade, objetividade, isenção e imparcialidade. Isto, a doutora Maria José Machado. Portanto, isto é um recado? Dito... Isto é um recado? Isto não é um recado. Os senhores magistrados saberão, e bem, porque isto são palavras de uma magistrada que entende, de facto, a importância da inspeção judicial para um sistema democrático, porque os tribunais asseguram, são o garante do Estado de Direito Democrático. Repare que sobre essa matéria, dá-me licença que sobre essa matéria eu queria só dizer o seguinte, mas por que cargas d'água os senhores magistrados não haveriam de ser inspecionados? O Presidente da República é um órgão de soberania, é fiscalizado. O Governo é fiscalizado. Porque só os tribunais, os juízes concretamente, é que não são fiscalizados. Porque todos os outros órgãos de soberania existem mecanismos de fiscalização e controle da sua atuação. E no caso dos juízes, esse mecanismo de fiscalização é precisamente a inspeção judicial. O que a ordem exige é que, de facto, haja uma inspeção séria, uma inspeção credível. A nível de São Tomé ou a nível... Uma inspeção, ou para não temos, alguns, a inspeção é feita, a inspeção é uma área de especialidade que deve ser feita por magistrados formados nessa área, devidamente preparados. Isso tem nesse São sentido? Tomé não tem magistrados com preparação para fazer inspeção. E a ordem, por várias vezes já o disse, que devemos recorrer a magistrados da CPLP com competência reconhecida, eventualmente magistrados jubilados, para virem cá fazer a inspeção, sabermos quem está a agir de acordo com a lei e a cumprir as regras para dizer direito e quem não está, formar os nossos magistrados para que eles futuramente possam fazer a inspeção. Mas como está, não pode continuar. Então, vamos para outro tema, né, que é da análise da ordem de advogado. Portanto, a ordem reuniu-se, o Conselho Superior também apreciou a polémica à volta da nomeação da nova Procuradora-Geral da República. E, portanto, a ordem, na linha do que tem sido a sua atuação e na linha do que têm sido os seus princípios, quer a nível da defesa do Estado de Direito Democrático e quer na defesa dos direitos, liberdades e garantias no âmbito das suas funções, entende que o perfil da nova Procuradora-Geral da República, que todos sabemos que é alguém que veio das fileiras de um partido político, que foi deputada, que é membro do Conselho de Estado, foi candidata a Presidente da República nas últimas eleições. Portanto, este perfil não é compatível com o perfil que se exige para uma Procuradora-Geral da República. Porque, repare, o Ministério Público é defensor da legalidade e a Procuradora-Geral da República, enquanto representante máximo da instituição, portanto, deve prosseguir, deve exercer as suas competências com total isenção, imparcialidade e, acima de tudo, deve ter legitimidade para o fazer. Repare, nós entendemos que há alguma promiscuidade entre o político e o judicial. E, portanto, no Estado de Direito Democrático há uma clara separação entre o poder político e o poder judicial e, normalmente, para o exercício dessas funções, o que se espera é, de facto, o perfil de alguém que não possa ser conotado politicamente. Não que a senhora Procuradora-Geral da República não tenha competências, antes pelo contrário, é alguém que conhece bem a justiça e não está em causa a sua competência. Mas o que se espera é que, de facto, na sua atuação não se possam levantar suspeitas, porque o Ministério Público, no âmbito do processo penal, ele rege-se pelo princípio
da legalidade da iniciativa. Isto quer dizer que o Ministério Público, perante as denúncias que são feitas de crimes, ele deve investigar todo e qualquer crime e pautar-se por critérios de legalidade e de interesse público e não por critérios de oportunidade, de conveniência ou até critérios políticos. Então, mas na nomeação, qualquer tipo de procurador é nomeado através de proposta do governo. De qualquer forma, existe ali alguma influência do governo nessa matéria. Portanto, se o governo é que faz a proposta da Presidente da República para a nomeação. Portanto, obviamente que, de acordo com a lei, isto se processa desta maneira, como diz o senhor jornalista, mas óbvio que a posição da Ordem é que, de facto, perante este quadro, o nome da própria instituição poderá ficar eventualmente afetado, porque, repare, o Ministério Público, ao investigar, ao perseguir o interesse público e ao investigar os crimes e as denúncias que recebe, terá necessidade, eventualmente, de investigar os políticos, investigar uma série de crimes. Crimes contra a corrupção. A corrupção, o branqueamento, entre outros. E, portanto, sobretudo a corrupção, nos nossos dias tem-se associado imenso a imagem dos políticos à corrupção. Imaginemos, por exemplo, não quer dizer que seria esta a atuação da Sra. Procuradora-Geral da República, mas perante uma situação em que houvesse a necessidade de se investigar um político, isto poderia criar alguma suspeição à volta do papel do Ministério Público, da atuação da própria instituição e eventualmente dizer-se que a instituição não perseguiu A, o B ou C por ser político, por estar ligado a este ou aquele partido. E no âmbito da reforma e da credibilização do próprio sistema de justiça, que é o que se pretende, e a Ordem acredita que é também uma das bandeiras deste governo, e portanto todos nós acreditamos, e aliás não temos outra saída, portanto, ou de facto credibilizamos a justiça de uma vez por todas, ou então não iremos a lado nenhum. Portanto, no âmbito da reforma de justiça, não é compatível, portanto, este perfil não é compatível com a ideia de credibilidade, com a ideia de isenção, de imparcialidade e de objetividade que se espera do próprio Ministério Público. E o que nós não gostaríamos é que, de facto, a instituição como tal saísse fragilizada no meio de todo este processo. Nós sabemos que a nova Procuradora da República defendeu a transparência, isenção, imparcialidade e prestação de contas. O que acha de ver nessas palavras? Não vou pôr em causa as palavras da Sra. Procuradora-Geral da República. Acredito que ela, de facto, queira prosseguir esses objetivos. E isto não está em causa. A questão que se coloca é que, perante este quadro que eu tracei, estes objetivos, mesmo que fossem cumpridos, haveria sempre um clima de suspeição à volta deles e se, de facto, ela estaria efetivamente a persegui-los. Daí que é necessário uma clarificação e uma transparência no âmbito da nossa justiça. Já temos vindo a denunciar muitas situações e queremos que, de facto, uma das questões que tem a ver com a reforma da justiça é precisamente a moralização e a credibilização, quer das instituições de justiça, quer a credibilidade dos próprios atores judiciais, os magistrados, quer do Ministério Público, quer dos tribunais e dos advogados. Portanto, nós não estamos à margem desta ideia de credibilidade que se deve incutir no âmbito da reforma, porque já não é o clima de suspeição que anda à volta da justiça, já não é compatível, já não podemos continuar com o permanente clima de suspeição que se vive. Qual será a saída, nesse caso, para a Ordem? Portanto, a Ordem entende que seria, e isto o Conselho Superior reuniu, entende que seria aconselhável que a Sra. Procuradora-Geral da República colocasse o lugar à disposição para portanto, a polémica à volta da Sra. Procuradora-Geral da República não tem a ver apenas com o perfil. Portanto, levantam-se agora, há informações de que haverá um processo, crime a ocorrer, os seus termos, na Procuradoria-Geral da República. Contra quem? Contra a Sra. Procuradora-Geral da República. Aliás, isto é uma situação, nos últimos tempos, nos últimos dias,
é o tema que tem vindo à imprensa e, portanto, eu acredito que o senhor jornalista também saiba disso, não é? Aliás, os primeiros a colocarem a notícia cá fora foram os senhores jornalistas, não é? E gostaríamos de saber se de facto existe um processo. Houve aqui também uma violação de segredo de justiça, porque o processo nesta fase, em princípio, está na fase de inquérito. E estando na fase de inquérito, o processo está sob segredo de justiça e ele só deveria tornar-se público com o despacho de acusação. E, portanto, já veio à praça pública, já está a haver um aproveitamento da situação. A senhora que goza da presunção de inocência, como qualquer cidadão, repito, a senhora Procuradora-Geral da República, que goza da presunção de inocência, como qualquer cidadão, já está a ser julgada na praça pública e, portanto, todo este clima não abona de todo em todo a favor da credibilização da justiça e do próprio, enfim, e do próprio Ministério Público. Portanto, uma outra questão que eu queria colocar, não tenho mais tempo, temos um tempo muito limitado. Não estou a servir de consultora jurídica, mas sim, nós vimos uma peça recentemente de um cidadão santomense que viu os seus documentos apreendidos no Serviço de Migração e Fronteiras. Isso é possível? Como é? Portanto, vi a peça, não acredito que seja uma apreensão como tal. Acredito que seja uma medida administrativa de retenção dos documentos do cidadão em São Tomé. Portanto, no âmbito administrativo, os serviços de migração e fronteira têm competência para averiguar, se entender que eventualmente haverá alguma irregularidade, e é bom que se diga que os serviços de migração e fronteira têm feito um belíssimo trabalho. É das instituições públicas que mais aderiu à informatização, à era digital. Os serviços de migração e fronteira têm quase todos os seus serviços informatizados. Nos dias de hoje já é possível que se requeiram visto pela internet e, portanto, é necessário que se diga que os serviços de migração e fronteira têm feito um belíssimo trabalho. E nesta medida, e eu aproveito para felicitar o senhor diretor, o senhor, creio que é o Tenente-Coronel António Paquete, pelo trabalho que tem feito a nível dos serviços de migração e fronteira. Mas para dizer que não acredito que seja uma apreensão como tal, porque seria a apreensão de um passaporte, seria uma medida de coação, portanto, não é? Associada à proibição de se ausentar do país. Portanto, o cidadão diz que não há nenhum processo no Tribunal, na Procuradoria-Geral da República. Também um advogado portanto, e a Ordem dos Advogados teve o conhecimento através da comunicação social da acusação através de um advogado, e este cidadão foi recebido na Ordem dos Advogados porque se de facto há algum profissional da classe que recebeu os $2.000 e, portanto, ele diz que nunca mais viu a pessoa em causa, já lhe foram dadas instruções para formalizar uma queixa, mesmo sendo contra pessoa desconhecida, que a Ordem vai prosseguir no sentido de investigar e saber quem foi o profissional, o colega que agiu desta maneira, e se houver matéria disciplinar, abrir um processo disciplinar e com as consequentes sanções delas advenientes, que não tenha mais pequena dúvida quanto a isso. Muito obrigado à bastonária da Ordem de Advogados em direto no telejornal. Uma cidadã portuguesa está a viver um drama social em São Tomé e Príncipe. Após ter perdido o marido em finais de janeiro último, vítima de um ataque cardíaco, a viúva vê-se totalmente desprovida de quaisquer atenção, tanto da empresa que contratou o seu marido, como da Embaixada Portuguesa no país. Uma reportagem de Fernando Santos. Maria Leonor Moita, de nacionalidade portuguesa, tem 62 anos e é viúva de Jorge Araújo Moita, ex-trabalhador da empresa Lenicar, que faleceu recentemente no país. Leonor Moita diz-se abandonada a sua sorte em São Tomé, onde vive uma situação de precariedade total. A cidadã portuguesa disse à TVS que está a ser vítima de uma ação de má-fé entre a empresa Lenicar, o filho do marido e a própria embaixada portuguesa. Diz que antes de morrer o marido pediu para que seu corpo fosse enterrado em São Tomé, o que não aconteceu. Desprovida de qualquer fonte de rendimento no país e em Portugal, Maria Moita é dependente de medicamentos para regular diferentes patologias que sofre. E telefonaram-me de Portugal a dizer que
que o filho já tinha ido ter com a senhoria para pedir o carro, que o carro era dele. E, portanto, eu acho que o Carlos Costa está a dar todo o tempo para o filho fazer toda a qualidade de vigarice lá, antes de eu lá chegar. Porque aqui, para levar o pai para Portugal, porque o pai não queria ir morto nem vivo, porque disse que se Portugal não me ajudou, eu tive que fugir de lá. Portanto, não é depois de morto que eu quero ir para lá. Ele disse sempre que nunca queria ir para lá. E está aqui a minha empregada, que se lhe perguntar, ela diz-lhe precisamente o que ele dizia. E ele está a dar todo o tempo do filho dele fazer estas vigarices todas, porque é tão vigarista como ele. O contrato foi eu vir com o meu marido e ele mandou fazer esta casa para mim e para o meu marido, vivermos aqui. Só que disse que ia tratar da minha residência e nunca tratou, porque o meu marido morreu sem ter a documentação tratada. Porque o meu marido morreu, porque ele fez um ano em novembro, outubro, um ano que estava aqui, portanto a residência tinha que ser renovada. Não chegou até à morte dele. Sem recursos para a sua subsistência e ameaçada de ser despejada da residência onde vive, por sinal um anexo pertencente à empresa onde trabalhou o seu marido, a vítima tem vivido de ajuda de vizinhos santomenses para se alimentar. Ele mandou-me aqui um funcionário para eu ir falar com ele ao escritório. Até ele ofendeu-me aqui tanto, arrebentou a porta, arrebentou a janela. O senhor acha que eu tinha coragem de encarar aquele homem? Eu disse, há de ir um advogado de falar consigo, mas eu não tenho dinheiro para nada. Como vou eu falar a um advogado? Como vou eu resolver a minha vida? Só algum amigo meu santomense me arranjar um advogado para ir falar com ele e para resolver as coisas. Porque eu disse aqui ao funcionário dele, eu quero o bilhete que tenho direito e o ordenado do meu marido. Agora, com a morte do seu marido, quais são os direitos que... Eu não sei. Certamente a empresa estaria a fugir de uma suposta indenização. Eu acho que ele está a fugir e ele está a fazer isto tudo porque o meu marido não tinha seguro de trabalho, o meu marido não tinha... Portanto, recebe o salário lá em Portugal, tem que se passar um documento, um recibo, em como recebe tanto... E tem coisa. O meu marido nunca teve recibo de salário. Eu quero me tirar desta casa, sem eu ter dinheiro, sem eu ter uma casa, sem eu ter... Nem, onde ir? Eu não tenho aqui ninguém, nem de família, nem amigo. Os amigos que tenho eram os amigos do meu marido. E nem dinheiro para voltar para não tenho dinheiro, nem tenho passaporte, ando tudo em poder dele. Segundo a vítima, a Embaixada de Portugal em Santo Tomé tem conhecimento da sua situação e nada tem feito para aliviar o seu desespero. A Embaixada de Portugal, eu quando chegar a Portugal vou tratar da Embaixada de Portugal. A Embaixada de Portugal eu nunca vi embaixadora nenhuma à minha frente, senão na televisão. Nunca vi. Nunca veio aqui, nunca recebi qualquer apoio da Embaixada, nada. Mas sei que a embaixadora esteve em casa do patrão. Portanto, quem é que precisava de apoio? É o patrão ou era eu? Porque eles são amigos. Tudo, quando eu disse da embaixada, eles tudo transmitiram ao patrão. E ela tem conhecimento da sua situação? Tenho conhecimento, ela disse-me a mim, quando é que se vai embora? Você tem que se ir embora, porque você aqui não tem meio de sobrevivência. Foi as últimas palavras dela para mim, no dia que eu pedi os papéis. Isso foi ao telefone ou... Ao telefone, não, eu nunca falei nada lá. Eu peço à televisão que me ajude, que me transmitam isto para Portugal, cada vez o Portugal vai me ajudar. Obrigado. Eu só queria que transmitisse esta mensagem para Portugal, porque Portugal não deixa ninguém em país, seja ele qual for, sem comer, sem nada, à míngua. As garantias de condições de trabalho prometidas pela empresa Lenicar ao seu marido não foram cumpridas, segundo a sua esposa. A equipa da reportagem contatou Carlos Costa, gerente da empresa Lenicar, mas este recusou-se a falar para as câmaras da TVS. A direção das pescas esclarece a polêmica volta do Centro Pesqueiro de Neves. Em entrevista à TVS, José Eva Aurélio, diretor desta instituição, disse que o atual governo decidiu travar o processo de adjudicação porque estava não respeitava os trâmites legais. Em outubro de 2012, este centro pesqueiro de Neves foi reabilitado com o apoio da cooperação espanhola. Segundo o diretor das pescas, estava em curso uma adjudicação deste espaço
pelo anterior governo a um grupo empresarial. Um processo que foi travado pela atual direção das pescas. Quando entramos, há uns dias, vimos que o processo estava avançado. E, enfim, reagimos e estamos tomando as providências, porque estamos perante um porto pesqueiro, uma porta de entrada. E quais são as providências, nesse caso, que foram tomadas? As providências, estamos, como disse, uma equipa multidisciplinar, que entra a Direção das Pescas, o Tesouro do Património, os impostos, entra Tesouro do Estado, as alfândegas, Inapor, mesmo Enasa, tudo que tem a ver com tanto questões de porto e de pesca. Estamos analisando a questão. Bem, se chegar à conclusão que deve-se fazer já um concurso público, eu acho que temos que ter em conta, de fato, que estamos perante um porto pesqueiro, uma porta de entrada num país insular, e temos aí um porto, posso dizer, um porto nas águas profundas, porque aí consegue atracar navios até 7 metros de calado, é um navio enorme, como veem, está perto aí do Enco, onde descarregam os combustíveis, portanto é uma zona profunda, uma zona estratégica, aí no Golfo da Guiné, mas a estratégia é necessário ponderar-se, de fato, a quem nós devemos tanto considerar este porto, a que fins, não é só para pesca, para outros fins. Portanto, é uma zona de tráfico, de entrada e saída de produtos, pesca ou outros produtos. Portanto, é necessário que o governo pondere isto. A nova direção das pescas diz não comentar as decisões do anterior governo, mas defendeu que, tratando-se de um bem de Estado, dever-se-ia proceder um concurso público. No governo anterior tinha seus objetivos, porque queriam adjudicar isso diretamente a um grupo. Bem, o governo é soberano, né? Não estou capaz de julgar o governo, mas nós, como entramos, vimos que havia praticamente como se fosse uma adjudicação direta. Não foi adjudicado, mas estava em via uma adjudicação direta, e nós achamos que um bem público deveria ir a um concurso público. Bem, mas o processo já não estava nas mãos da Direção das Pescas. Neste momento o processo já está no Tesouro do Património, portanto, e a Direção do Património, sob uma proposta, autorizar uma proposta do Sr. Ministro, pediu que fizesse um concurso público. Então se criou-se uma equipa multidisciplinar que estamos analisando para depois submeter uma proposta, um parecer à Sua Excelência, Sr. Ministro das Finanças e da Agricultura e Pesca, para decisão. Um assunto que a TVS promete acompanhar. A produção de energia elétrica no país, neste momento, é deficitária devido a um conjunto de manutenções que mais está a proceder em quase todas as centrais do país. Nos últimos dias, o país tem se confrontado com cortes excessivos de energia elétrica, uma situação que poderá perdurar até junho deste ano. A situação atual de energia elétrica no país não é a melhor. Em declarações à imprensa, a empresa de água e eletricidade MAI diz que o déficit energético está na base de um conjunto de situações. Na Central Térmica de Santa Amaro temos um grupo em revisão, de acordo com o programa. Na Central Térmica de São Tomé também temos o grupo que foi parado já para também a revisão geral. E na Central Hidroelétrica de Contador, dada a situação da força maior, nós temos uma produção cá que não oferece garantia, isto porque as sucessivas derrocadas e não só que temos enfrentado ali nas infraestruturas da Câmara de Carga. Com isto, são nos tais déficits de produção. Nesse conjunto de situações, relativamente às manutenções, e a Central Térmica de Boforo, que inicialmente deveria suprir o déficit
de produção para permitir que nós temos uma exploração normal e um fornecimento normal regular de energia. Encontra-se com situações várias de avarias. A EMAI prevê uma melhoria considerável de energia elétrica lá para junho deste ano. Neste momento, a Central Térmica de São Tomé, temos 3 grandes grupos que estarão a sofrer manutenção, uma de cada vez, se indica ver até junho. Só até junho teremos a Central Térmica de São Tomé com os grupos 2 ela disponível. E também o mesmo para a Central de Santa Amaro, na qual a revisão começou no ano transato, mais concretamente em outubro. Ainda estamos neste momento com a segunda máquina, ainda temos que rever 3 grandes grupos. Também a previsão também para junho. E como tal, se nós não temos uma sustentabilidade extra da Central de Bubuforum, que é para suprir aquele déficit, então estaríamos com a situação de cortes previstos até conseguirmos ultrapassar totalmente a situação do déficit energético. Mas o governo não vai baixar os braços, esforços vão ser envidados para resolver a situação. Nós faremos tudo necessário para sanar essa situação. Tentaremos encontrar alternativas junto portanto, as entidades que trabalham conosco, mas a verdade é que nós não estamos em condições de garantir 100%, portanto, um fornecimento contínuo neste período, tendo em conta, portanto, vários fatores que o engenheiro Homero levantou, e particularmente na questão, por exemplo, da Central Contador, onde todos nós temos conhecimento que devido a cortes de árvores que se verificam ao longo do complexo, tem causado diversas derrocadas. Portanto, essa questão de compensação ou não terá de ser visto num aspecto muito mais amplo, tendo em conta de que a responsabilidade não é só da EMAI. EMAI com déficit energético devido às manutenções nos grupos de geradores. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FID, anunciou um donativo de $6 milhões para apoiar o desenvolvimento da agricultura nacional. A boa nova foi transmitida pelo presidente do FID ao ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, que participou esta semana em Roma, Itália, numa conferência organizada por este organismo internacional. $6 milhões é quanto o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola vai colocar à disposição de São Tomé e Príncipe para a implementação de projetos no âmbito da agricultura e desenvolvimento rural. Para isso, já no próximo mês vai enviar uma missão a São Tomé e Príncipe, que vai poder trabalhar com o Ministério da Agricultura, de forma que possamos já definir as áreas do projeto, e isso vai correr os seus trâmites, segundo o FIDA, vai ser preciso qualquer coisa como 18 meses, até a aprovação do BOR, e quero com isso dizer que a partir de julho de 2014, até dezembro de 2018, como quem diz qualquer coisa como 4 anos e meio, nós teremos um projeto ligado à agricultura e desenvolvimento rural, num valor de $6 milhões. Trata-se de um donativo deste organismo internacional que surge como prémio pela forma como o país tem aplicado os recursos postos à sua disposição. Até a vinda da missão do FIDA em março, o governo já começa a fazer o seu trabalho de casa para definir áreas concretas onde o dinheiro será emprego. Uma primeira componente seria de reforço às cooperativas no âmbito agrícola e pesqueiro. A segunda componente seria no domínio de segurança alimentar e nutricional. A terceira componente, podíamos ter uma terceira componente no âmbito de redinamização do setor pecuário. Estaríamos a falar do bovino, mas o caprino. E mais outras componentes. Por essa razão é que isto vai ser uma matéria que vamos discutir ao nível do Ministério e no mês de março vamos ter as duas equipas, a equipa do Ministério e a equipa do FIDA, para que possamos, digamos, chegar ao consenso. Apesar do anúncio deste donativo de $6 milhões, o ministro mostra-se preocupado com o facto do país não estar a honrar os seus compromissos no que toca ao pagamento de cotas junto desta organização que, segundo António Dias, muito tem feito pelo desenvolvimento da agricultura no arquipélago.
FIDA, no Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, os países têm uma contribuição simbólica que normalmente, anualmente, devem fazer. E São Tomé e Príncipe, a última contribuição que São Tomé e Príncipe fez foi em 1999, já lá vão 14 anos, uma contribuição de $10.000. Por essa razão é que eu assegurei ao presidente do FIDA que este ano vou enviar os esforços para que São Tomé e Príncipe honre mais um compromisso de $10.000. Porque nós temos tido muito boas realizações, mas seja como for, isso nos entristece, sobretudo quando se fala da questão da contribuição. Recorde-se que São Tomé e Príncipe está no grupo de 3 países mundiais selecionados pelo FIDA como exemplo a seguir na gestão e aplicação de fundos postos à sua disposição. A propósito, o ministro António Dias representou o país esta semana na conferência organizada por esta instituição em Roma, Itália. Um jovem foi encontrado morto esta manhã na zona de Passadeira. Alberto das Neves, que residia em Mesquita, tinha 23 anos. A Polícia de Investigação Criminal PIC já esteve no local para fazer o levantamento da situação. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades entregou esta sexta-feira o distintivo atribuído a São Tomé e Príncipe pelo trabalho de luta contra o paludismo ao Ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais. A entrega foi feita na presença dos principais parceiros de cooperação nesta luta. Este distintivo foi atribuído a São Tomé e Príncipe pelo esforço que tem desenvolvido na luta contra o paludismo. Este símbolo de reconhecimento foi entregue à Ministra dos Negócios Estrangeiros pela Presidente da Comissão da União Africana. É uma cerimônia pequena, mas com muito significativo, no meu entender, que demonstra de facto o empenhamento do nosso governo, de todos os parceiros que de facto trabalham na luta contra a eliminação do paludismo. Esta insígnia constitui o reconhecimento do trabalho sério, árduo, abnegado de todos quantos se juntaram no combate ao vetor do paludismo, flagelo que vem fustigando a nossa população. Que eu não resisti a destacar a região autónoma do Príncipe, pelo mérito, porque acho que há 7 anos esta parte não morre ninguém na região autónoma do Príncipe vítima do paludismo. O distintivo foi entregue pela Ministra dos Negócios Estrangeiros ao Ministro da Saúde e Assuntos Sociais. Gostava de dizer que me sinto particularmente honrado pelo facto de estar aqui convosco a participar desta cerimónia que reveste-se de grande importância. Trata-se de paludismo, portanto, problema em relação ao qual o país vem fazendo esforços enormes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de sacrifícios humanos, do ponto de vista social, e por isso eu ressalto uma vez mais que é de extrema importância esse ato. Para nós é uma vitória. É uma vitória, é mais, digamos, subimos mais um degrau na luta contra o paludismo. Resultado do esforço tenaz tem vindo a ser desenvolvido pelos técnicos de saúde, a todos os níveis, pela população santomense, também por nossos parceiros, com resultados que são visíveis. A cerimônia contou com a presença dos principais parceiros de cooperação, cuja ajuda tem sido crucial para o sucesso desta luta. Para nós, este troféu que São Tomé e Príncipe obteve deve-se a um reconhecimento pelos esforços que têm feito neste país. Sabemos todos que o paludismo era considerado de um flagelo, mas hoje damos ao país um troféu de excelência pelos esforços de todos, o governo e os parceiros. Todo esse esforço foi bem pago e neste momento quero deixar um apelo para dizer que a luta ainda não está totalmente ganha e temos ainda que fazer esforços consideráveis para a eliminação total do paludismo neste país. A luta não está totalmente ganhée,
que nous avons encore des efforts considérables à faire pour tendre vers l'élimination totale du paludisme dans ce pays. 今天非常高兴能够参加这个典礼啊，尤其是这个圣多美获得非洲联盟的一个抗疟的一个这个奖牌哈，让我们这个中华民国台湾啊，在这个共同跟圣多美政府跟人民抗疟的活动中啊，倍感的荣幸。我们觉得非常的高兴。圣多美的努力啊，还有我们台湾共同努力是真的是我们是非常的感到很高兴的，很骄傲的。Estamos muito felizes e também orgulhamos porque o São Tomé e Príncipe pode ganhar este distintivo. Também todos sabem que nós o governo santomense e Taiwan trabalhamos juntos para contribuir a combater a essa doença. Para realçar que para nós é extremamente importante o fato do país ter realmente atingido esse resultado e precisamente continuaremos sempre a dispor e sempre que o país entender que vai deverá nesta componente dar a sua contribuição. Todos os parceiros de cooperação sublinharam que a luta ainda não acabou e que é preciso continuar a envidar esforços para a eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe. O cidadão santomense Antônio Belmiro, que se encontra no país há mais de 30 dias com os documentos apreendidos pelo Serviço de Migração e Fronteiras, ainda não conseguiu resolver o caso. Em declarações à TVS, Belmiro pediu às autoridades competentes para se pronunciar sobre o caso. As documentações de Antônio Belmiro foram apreendidas desde o mês passado pelos Serviços de Migração e Fronteiras. Apesar de inúmeras demarches para a resolução do problema, a situação continua no impasse. Este cidadão nacional voltou a denunciar o assunto à TVS. Já me dizer que o caso foi no Ministério Público. Chego lá no Ministério Público, os homens do Ministério Público dizem que não há caso nenhum, não tem um processo sobre mim. Eu agora não sei esse processo se voou no céu ou está aqui na terra, também não sei onde é que eu vou mais para ver o processo. A nossa equipa de reportagem contactou o Ministério Público para saber sobre o caso Antônio Belmiro, mas a instituição desconhece a existência de qualquer processo. Belmiro envolve no caso o ex-diretor-geral do hospital, Dr. Aires de Menezes, vulgarmente conhecido por Cubila. Os irmãos que tomaram dinheiro estão cá, mesmo a recusar que não sou da família, mas receberam meu dinheiro, então isso não se faz. Mesmo sendo a recusar-me, mas é meu irmão a me fazer isso, porque eu não conheço o Cubila daqui em São Tomé, ele conhece desde em Portugal. Ele bebia comigo, comia comigo no restaurante e hoje a me fazer isso cá em São Tomé, mas não faz mal, Deus é grande. Recorda-se que Antônio Belmiro veio a São Tomé e Príncipe por apenas uma semana e já lá vão 4. Agora, sem dinheiro, navega no mar da desesperança e desalento. Por isso, apela às autoridades nacionais a se posicionar sobre o caso. Agora ninguém me chama, não há telefonema, não há nada para mim. Eu já estou a fazer, e eu estava para fazer só uma semana, agora estou a fazer já um mês. A minha situação está um pouco crítica. Está um pouco crítica porque esses $2.000 eu contei com isso para minha estadia cá em São Tomé. E eu próprio estou desarrascado, não tenho dinheiro, não tenho como viver, onde que até eu vivia, até já me tiraram de casa porque já não tenho mais renda para pagar, sei que. Pronto, já não fiquei mais com nada. Todo o dinheiro, os $2.000, os fortes da terra já me levaram, então fiquei sem nada. Contactamos o diretor dos Serviços de Migração e Fronteiras, que Antônio Belmiro diz ser o apreensor dos documentos, mas este responsável recusou-se a prestar quaisquer declarações à TVS. Um assunto que a TVS promete acompanhar até o seu desfecho. A direção do Hospital Dr. Aires de Menezes, preocupada com a atual imagem desta unidade hospitalar, levou a cabo uma ação de limpeza no interior e fora do hospital. O trabalho contou com a colaboração dos militares das Forças Armadas
e dos jovens voluntários da Cruz Vermelha Santomense. A nova direção do Hospital Central Dr. Aires de Menezes, em coordenação com o Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, viu a necessidade de dar uma melhor imagem ao maior hospital do país. Quando a nossa chegada, por termos observado o estado em que se encontrava o hospital, no cômputo geral, nós tratamos as pessoas com medicamentos consumíveis e não só, e a higiene é uma das componentes muito necessárias, intra-hospitalar e extra-hospitalar. Daí que, ao depararmos pelo estado em que o hospital se encontrava, tomamos a iniciativa, em conjunto com o Ministério da Saúde, solicitar apoio de organizações várias, de modo que nos ajudassem a fazer esse quitembu para que faseadamente mudemos o rosto higiênico do nosso hospital central. Uma causa abraçada pelos militares e pela juventude da Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe. A ideia, a partir do Ministério de Saúde e Assuntos Sociais, na qualidade de seu ministro, a Cruz Vermelha e o Ministério da Saúde, mais a direção do hospital, tem uma parceria em conjunto já há muito longos anos. E pronto, o ministro, nas visitas ao hospital e a nova direção, lançou-nos uma ideia, para colaborar. E pronto, viemos e analisamos que pronto, nesse momento há muito lixo em volta do hospital, não só em volta do hospital, como também dentro do hospital. Então, a ideia foi pegar por aí, pegar na limpeza dos lixos, começar a nova dinâmica das parcerias com a nova direção e nova direção também do Ministério, começar por limpeza no hospital. E fiquei a saber dessa limpeza, desse trabalho, como é um centro também onde eu já trabalhei, então decidi vir ajudar, apoiar, para dar uma maior visibilidade ao nosso centro hospitalar, visto que é o único, Entretanto, José Luís Seita aproveitou para apelar uma maior participação de pessoas para ações de limpeza no principal centro hospitalar. Julgo eu de que esta colaboração deve ser a nível nacional, isto é, completa a parte exterior do hospital. Temos a Câmara de Sal de Água Grande, que achamos que nas suas competências deveria ajudar a remoção dos lixos que estão fora do hospital, que não é pouca coisa, e ao mesmo tempo creio que é necessário trabalho educativo, comportamental com as populações, para que saibam utilizar os condutores de lixo, porque eles existem, mas as pessoas não utilizam, preferem tirar lixo para o chão, de modo que o rosto, o aspecto dentro e fora do hospital, nas nossas ruas, se estenda, de modo que sintamos-nos felizes. Uma ação que, segundo o diretor do hospital, terá continuidade todos os finais de semana, com o apoio das Forças Armadas e os jovens voluntários da Cruz Vermelha. É tudo por hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.